moçada! Para você ligado aqui na nossa programação, presta atenção que explodiu agora. Conselheiro de Donald Trump aprova a candidatura de Flávio Bolsonaro. Jason Miller sinaliza apoio nas redes sociais e reforça alinhamento do governo norte-americano com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Antes de você ficar resmungando igual o Malafaia aí pelos cantos, que tá resmungão, eu queria que você só olhasse para si e faça uma pergunta. O Trump abandonou o Bolsonaro, abandonou o Eduardo, o Paulo Figueiredo, abandonou agora o Flávio Bolsonaro. Olhe para si mesmo, reflita e faça uma pergunta. Essa parada do Trump tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, você já parou para perceber que tem um preço por trás? E você já parou para refletir que custa muito caro para o Lula, custa muito caro para o STF manter o que o Donald Trump quer? É tanto que se o Lula e o STF se unirem nessa causa e entregarem o que Trump quer, isso vai beneficiar eu e você? Porque lá uma das coisas é retire a censura às redes sociais. Exatamente, você não ouviu errado não. Não censure as redes sociais. Você acha... Eu tô pegando um tópico só, tá? Só para não estender muito. Você acha que o Trump traiu o Brasil? Ou você acha que o Trump está ajudando o Brasil? Ele não quer nada em troca, né? Ele não quer nada em troca. Claro que ele quer. E custa caro o que ele quer. Custa caríssimo o que o Donald Trump quer. E tem pauta ideológica, sim. Liberdade de expressão está em jogo. Liberdade de expressão está em jogo. Mas a reportagem da Oeste diz o seguinte: Jason Miller, esse senhor que está na tela, ele é conselheiro político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele reagiu positivamente no seu perfil no X ao anúncio do senador Flávio Bolsonaro, do PL, como candidato à presidência da República em 2026. O norte-americano inseriu junto à curtida o link de uma matéria da mídia internacional que noticiava a movimentação política do parlamentar brasileiro. Com o sinal positivo, Miller tornou explícito seu alinhamento simbólico à campanha emergente do clã Bolsonaro. A manifestação ocorre em um momento sensível. Flávio recebeu o aval do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para representar o Partido Liberal nas próximas eleições. O movimento busca manter a liderança do núcleo conservador nas disputas do ano que vem. Flávio declarou que seu pai o indicou para dar continuidade ao nosso projeto nacional. O senador de 44 anos formalizou a pré-candidatura por meio de mensagem no X. A escolha do congressista surpreendeu aliados e o mercado, que antes consideravam outros nomes como favoritos no campo da direita. Aí está Jason Miller arrebentando com tudo e já declarando o apoio ao Flávio Bolsonaro. E aqui ainda diz o seguinte: ele sinaliza o apoio e reforça alinhamento do governo norte-americano com o ex-presidente brasileiro. Mas o Trump tá tirando a lei Magnitsky. Já falei, vou repetir. Eu acho que é tudo ainda no campo das ideias. Você analisa tanta coisa. A matéria que a Oeste trouxe é Trump analisa, mas quando você entra dentro da matéria, quando você deixa de ver simplesmente o título da matéria e entra dentro, você descobre que tem um preço muito alto para Lula e o STF pagarem pela anistia, pela anistia ao ministrão, né? Para retirada da Magnitsky, custa caro para o Brasil. Eu não sei se eles estão dispostos a abrir mão de tudo que o Trump quer só para salvar a pele do Alexandre de Moraes e da esposa Viviane Barros, tá bem? Eu já comentei isso em alguns programas, só reforçando para você entender que o alinhamento do governo norte-americano com a direita brasileira ainda continua de pé. Aqui, Milei compartilha post sobre candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O presidente argentino, ele repercutiu a publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que anunciava o irmão como escolhido do ex-presidente para substituí-lo
na próxima eleição. E as velhas raposas da política, Fábio, você vai falar? Eu vou. Já tem mais de 24 horas, cadê o Tarcísio? Ah, mas o Flávio foi lá, o Flávio falou com ele, ok. Mas cadê ele? Cadê ele que não falou nada? Na tela, presta atenção, esse daqui cantou a pedra, eu até já trouxe esse vídeo e a gente não se ligou, hein? Ele cantou a pedra aqui no canal, vou repetir pra você. Eu acho que o desespero destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê? No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michelle, vai fazer o acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio, eu reputo ele eu reputo ele inteligência. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com o voto da direita. Aí antes que você fique aí pelos cantos, nossa, tá dividindo a direita. Olha como eles dividem a direita. Quanto tempo leva para destruir a reputação dessa galera que aí, mas tem uma observação do Paulo Figueiredo, que aceitarem ser candidatos do sistema. Entendeu, meu amor? Não é dividir a direita. Não, claro que não, não é isso não. Mas eles vão ter que engolir a candidatura do Flávio Bolsonaro. Vai ter candidato de direita sim. Olha que o Paulo Figueiredo cantou a pedra. Já tem umas 2 semanas isso, hein? O Paulo Figueiredo cantou a pedra. O próprio Eduardo já tinha sinalizado. Tô com o meu irmão para candidatura. E a turma da direita? Eu não posso colocar a música desse vídeo. Vou tentar colocar uma música aqui, sei lá, alguma coisa dançante aqui. Pra você que tá aqui comigo, comenta Flávio, comenta 22, Flávio, bora lá, tá com o Flávio Bolsonaro nessa? Então comenta, eu acho que eu vou colocar essa daqui, ó, de repente dá pra eles dançarem um pouquinho, né? Aqui. Olha aí, olha como eles dançam, olha como eles dançam. Uhul! A música original eu não posso colocar. A música original eu não posso colocar. Tá decidido, é Flávio Bolsonaro 2026. Chupa essa manga, Centrão do Cão. Chupa essa manga. É, menino, vai dar. Vai dar porrada isso daqui, viu? Tiro, porrada e bomba. Tá decidido, é Flávio 2026. Ah, eu não gostei. Ah, pra mim teria que ser a Michelle. Não é a Michelle. A Michelle é senadora, tá? Então já se contente, né? Engole um pouquinho o chororô aí. Eu também queria a Michelle, né? Não é o Eduardo, não, é o Flávio, tá bem? Engole o choro e vambora. Vamos todo mundo junto, apoiando aí, né? Gostando ou não gostando, tamo junto e misturado. Eu tenho até dito aqui no nosso canal, tenho falado que a gente vai apertar o botão daquela urna, vai até afundar o botão daquela urna, que a gente vai votar com raiva. Porque a gente queria votar 22 e aparecer a cara do Bolsonaro, vai aparecer a cara do Flávio, olha só, tá? Então a gente vai ficar muito chateado, tá bem? Não tô falando pra você atacar a urna, não. Respeito ao bem mais precioso desse país, tá? Não ataque a urna, mas digita 22 com muita raiva, porque você queria o Bolsonaro lá. Queria o Bolsonaro lá e apareceu o Flávio, tá? Com muita raiva nós vamos votar.
E aproveita para fazer o L bem gostoso, você aí da esquerda, por um acaso caiu de paraquedas aqui no programa, né? Que história é essa de manifestação? Deixa eu ver o que esse gordinho tá falando aí de manifestação, de Flávio, de não sei o quê, e tá muito brabo aí. Aproveita para fazer o L bem gostoso. Presta atenção aqui, tá na tela, olha que lindo, vamos lá. É Flávio Bolsonaro na cabeça, não... Agora vai ter que combinar com a mídia corrupta, mas se ele vai dar dinheiro pra mídia, pra saber quem ela vai apoiar, mas é difícil alguém dar mais dinheiro do que esse que tá aí. E justo agora que o trenzinho do Tarcísio começou a andar... O teste a gente não sabe porque o trenzinho do Tarcísio vai e para. A conta de luz e água em São Paulo dobrou. E o Zema tá com um beicinho que vai até a Serra da Mantiqueira. Se nada mudar, ele vai ter que se eleger com a urna, com essa urna que falou que o outro ganhou por 1%. Depois do desafio da mídia, você vai me dar quanto? Ainda tem o desafio da urna. Você tá entendendo como é que é o jogo? É Flávio... Ai, que histeria, né? Que alegria, né? É Flávio na urna, meu amor. E aproveita pra fazer o L bem gostoso. Não gostei, Fábio, não gostei de você. Tchau, obrigado, vai com Deus, né? Vai com Deus e até mais, tá bem? Vai com Deus e até mais. Para você que tá ligado aqui na programação do Aborda Notícias, ajude esse canal. Qualquer valor via Pix aqui é importante. Você colabora com o meu programa, ajuda a gente continuar com esse trabalho. Tá bem? Lembrando que nesse domingo tem manifestação na Avenida Paulista. A partir aí das 14 horas nós já estaremos ao vivo mostrando tudo para você que se liga aqui comigo. Flávio Bolsonaro vai participar de culto nesse domingo. Será o primeiro compromisso público do senador desde o anúncio da pré-candidatura à presidência da República. É Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Ele estará participando no horário das 10 da manhã, o culto será em Brasília. Será o primeiro compromisso público, tá bem? Será realizado na Comunidade das Nações, Igreja Evangélica em Brasília. O local fica a cerca de 10 quilômetros do centro da capital federal. A assessoria de imprensa de Flávio afirmou que o senador deve falar com a imprensa depois do culto. Será a primeira vez que ele falará com o jornalista após ele falará com jornalistas sobre sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. É mentira, não é não, tá bom? Ele falou em São Paulo com jornalistas, tá bem? Mas ok, talvez essa informação não chegou lá na redação da Revista Oeste. Na sexta-feira, dia 5, o filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro confirmou sua pré-candidatura com o apoio do pai, meus queridos, com o apoio do Bolsonaro. Eu queria chegar aqui e como eu queria, eu falei. Não, olha, eu gosto até de lembrar pra você, quando você me vê falando isso, eu falei, não estou dizendo que eu sou o bambambam, não, eu avisei, não, eu falei, é só pra constar que eu falei. Né? E às vezes pouco interessa a minha opinião, às vezes você tá aqui pra ver as notícias e não quer nem saber de mim, tudo bem, né? Eu falo muitas das vezes aqui só de gente boa mesmo, tá? E então o que acontece? Lá, quando saiu aquela fala do Nunes, do Ricardo Nunes, acho que 1 ou 2 semanas atrás, eu falei, Ricardo Nunes tá metendo o pau no Bolsonaro, falando que o Bolsonaro tem que ficar preso porque ele quer ser candidato ao governo. Sentou no abacaxi, Ricardo Nunes. Chupa essa manga, seu babaca. Prefeito de São Paulo zoado, velho. Presta atenção. Escolha de Bolsonaro frustra políticos que desejam cadeira de Tarcísio. E entre esses que queriam a cadeira do Tarcísio está quem? O prefeito da cidade de São Paulo, meu amor. Presta atenção. A notícia que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu candidato à presidência em 2026, frustrou os planos de diversos aliados de Tarcísio, que estavam de olho na sua sucessão no governo de São Paulo. Presta atenção, vamos lá.
Antes, ele era tido como o fiel da balança para uma série de definições do xadrez eleitoral em 2026, tanto em São Paulo como em nível nacional. Isso porque, em meio às especulações sobre o futuro do mandatário paulista, uma disputa se desenrolava nos bastidores entre seus principais aliados à reeleição. Quem seria o candidato apoiado pelo governador, agora candidato à presidência, como sucessor? Agora não dá, né? Não tem como, né, o Tarcísio apoiar o Nunes, por exemplo, se ele também é candidato ao governo, ou até aqui, né? Os principais postulantes eram o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o vice-governador, Felício Ramute, que é lá do PSD do Gilberto Kassab. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, atual secretário de governo de Tarcísio, também tinha um nome ventilado. Antes de eu dar sequência no meu comentário, vamos ouvir o prefeito da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, né? O prefeitão aí, presta atenção na fala do prefeito. Presta atenção na fala do prefeito. E o prefeito não quer falar. Fala, prefeito. Vai lá. São momentos da vida que ele está passando, preso com uma tornozeleira, com a Polícia Federal na porta da casa dele. Acho que ninguém nunca viu uma situação dessa. Você vê bandidos, pessoas que estão sendo monitoradas pela justiça com tornozeleira e andam, transitam, né? Então, na verdade, ele já estava em prisão, com a polícia na porta da casa dele, mesmo assim com a tornozeleira. Acho que deve ser muito, imagino eu que seja muito difícil emocionalmente você passar por uma situação dessa. Não que justifique, mas é o que eu tenho de informação pelo que eu vi na imprensa. O senhor acha que isso acelera o jogo para 2026, inclusive para o senhor? Eu não vou ser candidato, eu vou concluir meu mandato até 2028, né? Vou me empenhar na campanha do Tarcísio, seja para governador, que é o que ele tem colocado, seja para presidente. Eu acho que é um melhor quadro que o Brasil tem e que a gente não pode perder a capacidade que tem de gestão como ser humano, como uma pessoa sensível, que sabe fazer gestão, que sabe respeitar as contas públicas e realizar obras e o trabalho social. Então vou focar, relacionado à eleição, em dar o meu melhor para que o Tarcísio, ou governador ou presidente, possa ser reeleito ou eleito. Mesmo com o Tarcísio em Brasília, o senhor continua na prefeitura? Mesmo com o Tarcísio Mentira. em Brasília, eu posso ir para Brasília com ele talvez em 2029, se ele me convidar. Quem que o senhor vai? O que o senhor achou da decisão de Moraes? Agora, presta atenção. Olha, a decisão já estava tomada há muito tempo, antes até do julgamento. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que já estava escrito, todo mundo já estava sabendo o que iria acontecer. Uma decisão que está tomada, tem que ser respeitada. Ok! Uma decisão tomada tem que ser respeitada, Ricardo Nunes. Ok, então não pode pedir anistia, não pode ter manifestação contra, os apoiadores não podem se revoltar. Não. Não é assim não, ô Ricardo Nunes. Aí quando eu falo, gente, você olha pra mim, né, e pensa que esse gordinho tá falando uma tremenda de uma besteira. Meu amor, Ricardo Nunes queria ser candidato ao governo de São Paulo. Gilberto Kassab, com toda aquela lorota, não porque a direita tem que estar unida, porque o Bolsonaro tem que falar logo quem é o candidato. Ele queria ser candidato, meu amor. Toda aquela pressão, o cara queria ser candidato. Aí você tem Guilherme Derrite, você tem o Ramute, que é o vice, que é do partido do Kassab. Você tem a galera do Centrão querendo empurrar o Bolsonaro pro fundo da cadeia logo, não querendo aprovar a anistia. Por quê? Porque eles querem ser os candidatos a tudo, querendo empurrar o Tarcísio. Você viu, ele falou mais de Tarcísio em Brasília do que Tarcísio em São Paulo. Empurra o Tarcísio pra cima e deixa a vaguinha pra mim, meu amor. Sentou no abacaxi. Pode ser candidato ao Senado, pode ser candidato a deputado federal, pode ser candidato a presidente, aí pro, sei lá, de repente o MDB resolve lançar ele, mas ao governo do estado de São Paulo eu acho que não.
não vai querer encarar o chefe, né, de vocês aí, o Tarcísio, né? Rapaz, tem uma galera, eles estão simplesmente revoltados, mas estão chateados no mundo. Porque o Tarcísio não vai mais. E agora, o que acontece? Acabou os planinhos deles, não é? A reportagem aqui do portal Metrópolis, olha aí, a escolha de Bolsonaro frustra políticos que desejam cadeira de Tarcísio. Que legal, vai de, sei lá, né, disputa aí a prefeitura, o governo aí, concorre com o Tarcísio, pô, vai que você ganha, tá bem? Vai que tu ganha. Tarcísio passa 24 horas sem se manifestar sobre candidatura de Flávio. Na verdade, agora, né, eu falando dessa matéria, já tem muito mais de 24 horas. Cadê o Tarcísio, meu amor? Parece que perdeu o rumo, Tarcisinho. Cadê você, neném? Cuticute. Vai ter que ser governador, né, de São Paulo. Continua, mano. Né, parece que estão gostando de você lá. Tá sendo bem aprovado, né? Deixa esse negócio de política para a presidência da República aí, né? Para quem entende do assunto e lançou você. Você sabe que sem Bolsonaro tu afunda, né? O anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência completou 24 horas sem qualquer manifestação pública de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que já declarou em diferentes ocasiões que apoiaria o nome escolhido por Bolsonaro. Segue sem emitir nota, comentário ou gesto de respaldo ao senador. O próprio Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o Tarcísio, né, concordou que o Tarcísio estava em paz, mas parece que o governador de São Paulo, né, deu meio que uma escondida aí, já tem mais de 24 horas, não fala nada, ele parece que tá gostando que o mercado tá meio revoltado, o mercado financeiro, porque não é ele o candidato, né? Ele poderia, né, Tarcísio, falar alguma coisa, pelo menos para dar uma acalmada aí no mercado, né? Para ver se os meninos da Faria Lima param de perder um pouquinho de dinheiro, né? Poderia, né, o Tarcísio, falar alguma coisa aí, né? Mas tá lá, tá meio quietinho, né? Pois é, meus queridos, eu fico pensando, o fogo no parquinho, como é que está agora esses meninos do Centrão, né? Tem duas opções, apoia Lula, apoia Tarcísio, a terceira via, né? Vê aí, de repente vocês lançam o Ratinho Júnior. Beleza? Eduardo, sobre pré-candidatura de Flávio Bolsonaro é checkmate. Deputado federal defende a escolha do pai para disputar a presidência do ano que vem e rebate as críticas do Centrão. O Centrão tá magoadinho, né? Ô Centrão, vou te falar, tá bem? Na tela do Abordo Notícias, para você ligado aqui comigo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. Amigos, vocês já conseguiram compreender o que implica o Jair Bolsonaro apoiar o Flávio Bolsonaro? Vocês sabem que o Bolsonaro, né, lutou contra tudo e todos, conseguiu se eleger praticamente num milagre em 2018. Milagrosamente está vivo depois da facada. Ainda assim, ameaçado de ser jogado na cadeia, foi realmente colocado lá. E corajosamente não está indicando eventuais candidatos que o sistema que o colocou na cadeia o ameaçou, o chantageou para que assim fizesse. Ele preferiu o Flávio, para dar continuidade ao movimento, para trazer esperança para o brasileiro. Pois é, isso é um baita do recado para todos aqueles que acham que falta coragem a Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele representa exatamente tudo que o Bolsonaro representa. Tanto que aqueles mesmos que não gostam de Jair Bolsonaro agora atacam o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque tem esperança de que o Flávio caia e alguma daquelas pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política, possa tocar o Brasil bem, principalmente na parte que interessa a estes que agora nos atacam. Tenha isso em mente para você entender que não tem outra saída. Qualquer eventual mudança nesse tabuleiro eleitoral significa uma vitória para todos aqueles que, junto com a esquerda, acham que o futuro pertence à censura, à prisão política, e tudo isso daí é pauta secundária. Sem liberdade, não existe esperança de mais nada. Tá lindo, não tá? Quem ficou feliz? Fala a verdade, você ficou feliz? O Gordinho, gostei, hein? Gostei, Flavinho, tá tudo bem? Gostei, comenta, tá bem? Comenta 22, exatamente, comenta 22 agora. Para você ligado aqui comigo, abençoe o nosso canal, fortaleça o Abordo Notícias, estamos precisando da sua ajuda. Maria Isabel mandou 12,22, valeu minha querida, Deus abençoe sua vida, meu amor.
Continue ajudando o nosso programa, precisamos da sua ajuda aqui no nosso canal. Quem sabe você me ajuda a bater a meta diária hoje, né? Precisamos, estamos alguns dias sem bater essa meta, tá bem? Uns programas aí que a galera não pôde ajudar ou não quiseram e eu preciso da sua ajuda. Por favor, continue abençoando aqui o nosso programa. Datafolha, reprovação do governo Lula supera a aprovação e regularidade. Conforme o levantamento, 37% avaliam a gestão como ruim ou péssima, 32% consideram boa ou ótima e 30% classificam como regular. 37% desaprovam, tá bem? Ele está aí com 32% que considera boa. 32% de aprovação em Lula. Mas o que o Eduardo fez, né? O Eduardo não é o camisa 10, o Eduardo não estava ajudando o Lula, não é o que o Centrão disse, a própria esquerda disse, que o Eduardo estava ajudando o Lula porque as tarifas dos Estados Unidos estavam fazendo a elevar a popularidade do Lula. Eu acho que falhou, né, Lula? Deu ruim o negócio aí pra você, menino, né? Sentou no abacate. Esse daqui tá raivoso, tá brabo, virado... Rapaz, eu entrevistei esse cara. Eu não coloquei no ar, tá bem? Eu fui lá, em Brasília, né? E acabei encontrando ele no corredor e tal. E eu queria uma palavra dele, na época, a respeito da denúncia sobre a denúncia da PGR contra o Bolsonaro. Rapaz, e foi uns 30 minutos desse cara falando mal do Bolsonaro o tempo todo. Eu nem coloquei no ar, pra você ter uma ideia. E agora ele tá brabo, mas virado bicho. O problema desse vídeo dele aqui tem uma música. Se por um acaso você que vai ver no gravado depois, se não estiver entrando a música é porque o YouTube eliminou, tá bem? Se não entrar o vídeo completo, tá? Só pra a gente constar aqui. Presta atenção como ele tá brabo. Eu não vou colocar tudo, não. Nem vou colocar tudo, vou colocar aqui uns 10 segundos do homem mais brabo, espumando a boca. Nunca foi pelo Brasil, sempre foi pelo umbigo da família Bolsonaro. Pra eles ninguém presta, Tarcísio não presta, Michele que não tem o sangue deles não presta, André Fernandes não presta, Nicolas não presta, ninguém presta. Portanto, se não for subserviente a eles, e tem mais, anota, quem não apoiá-los, eles vão pra rede social e vão chamar de traidor. Tem que apoiar como se fosse uma dinastia real, como se eles fossem enviados por Deus para nos abençoar. Nem testosterona vocês têm. Tá bravo, tá escumando a boca, né? Falando merda pelos cantos aí. Eu nem sei falar o nome dele, Otoni de Paula, ou Tony, sei lá. Tá aí, mas virando no giraia, né? Cuspindo fogo. Tem uma turma desse jeito, né? Joyce Haussmann, aquele lá, o ator pornô lá, o Flávio... Não, Flávio não. O Frota, Alexandre Frota. Aquela que foi a autora do pedido de impeachment da Dilma, né? Ela indicou o Coringa não sei das quantas. Aí agora o Bolsonaro indica o Flávio, ela tá braba. Ela lançou o Coringa não sei o que lá como candidato, né? E agora a Janaína tá braba aí, porque o indicado da direita é o Flávio. Ah, dá um tempo. Esse é Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro, arrebentou no vídeo dele aí, eu vou trazer pra você, tá na tela. Desde ontem eu tô vendo uma reprise. A reprise de 2017 e 2018. Quando o presidente Bolsonaro escolheu e anunciou Flávio Bolsonaro para representar o legado do presidente Bolsonaro, do melhor governo da história do Brasil, o que eu vi? Eu tô vendo blogueiro, jornalista, os mesmos veículos, as mesmas pessoas e aquela turminha, né, da Faria Lima, ou eu teria que dizer Faria Lula, que o governo Lula a gente sabe, né, o prejuízo é pra gente e o lucro é pros bancos. Isso já tá na terceira confirmação. Mas o que nós temos é o seguinte, nós temos o povo brasileiro com grande esperança de voltar a ter um governo que serve o povo brasileiro, um governo honesto, um governo onde o presidente vai servir o seu povo e não se servir do seu povo. Ah, Bolsonaro, né?
Bolsonaro não estava à altura. Bolsonaro não estava preparado. Não é, Faria Lima? Não só estava, como fez o melhor governo da história. Estão transferindo tudo isso para o Flávio. O que vocês queriam? Que um filho não fosse lutar pelo pai? Mas não só ser pelo pai. É justo que ele lute e que todos nós vamos lutar para libertar Jair Bolsonaro. Aquele que foi condenado por 16 juízes, aquele que foi retirado da prisão para ser colocado no Palácio do Planalto, tá tudo certo. Vocês não falam nada. Agora o honesto tinha que ir para cadeia. Não, tá tudo errado. Milhares de pessoas injustamente presas, condenadas. Um presidente honesto na cadeia, sem ter cometido nenhum crime. Seu crime foi amar o Brasil e quase dar sua vida pelo Brasil. Ah, vocês estão tremendo. Vocês do sistema estão tremendo. Você sabe que quando o nome Bolsonaro aparece, a população brasileira se ergue. As multidões vão às ruas. Sabe por quê? Porque as famílias brasileiras sabem quem as defende. Como que nós vamos voltar a ter segurança? Como que nós vamos voltar a ter investimento externo? Como que nós vamos voltar a ter orgulho de ser brasileiro? É isso que está em jogo. E vocês podem ter certeza, mídia amiga, a turminha da Faria Lula e todos os agregados do PT. O Brasil Verde e Amarelo pode anotar, vai voltar. E Flávio Bolsonaro vai nos conduzir a uma vitória. Vai libertar os inocentes injustamente condenados. E nós vamos resgatar da injustiça o melhor presidente da nossa história, Jair Messias Bolsonaro. Que é isso? Botou pra quebrar, hein? Onyx Lorenzoni. Ele foi ministro, né, do Bolsonaro. Arrebentou aí. Tá bem? Arrebentou. É como a Michele disse, né? Aqui estão os improváveis. Aqui estão os improváveis. E aí está o improvável, né? Porque, né? É desses que às vezes até Deus conta. Você já reparou? Todos aqueles que foram grandes personagens da Bíblia, grandes personagens aí da história, foram os improváveis? Pois é. Isso daqui, gente, vazou, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, melhorar. Ó, isso daqui são as cenas da gravação do filme do Bolsonaro, tá? Está acontecendo lá nos Estados Unidos e logo, logo você vai ter aí um filme, tá bem? Sobre o Jair Messias Bolsonaro. A gente tá vendo ali uma cena, né? Olha lá, Meu Partido é o Brasil, e onde nós estamos tendo aí essa gravação desse filme, que logo, logo vai sair aí no mundo inteiro, né? Contando a história do Jair Messias Bolsonaro. Ali está o ator fazendo aí o papel do Jair Messias Bolsonaro. Me falaram que ele já fez o papel de Jesus, né? Esse ator. Parabéns, estão aí. Tá ali, né, simulando uma manifestação, o povo balançando as bandeiras, e o ator ali que já fez Jesus, já interpretou outro Messias, agora estará interpretando Jair Messias Bolsonaro. Que legal, hein? Alô, minha querida Nana, mandou 10 aí no superchat. Valeu, minha querida, Deus abençoe. Fábio, estou feliz com a jogada de mestre do nosso Bolsonaro. Isso mostra que mesmo calado, doente, injustiçado, ele está forte na luta. Amo o Bolsonaro, que Deus abençoe toda a família. Eu sei que o Bolsonaro não tem que se conformar com uma prisão, tá bem? Mas, eu digo se eu fosse o Bolsonaro, eu aproveitava, pegava uma caneta, um papel e começava a escrever, entendeu? Estratégia por estratégia. Eduardo Bolsonaro, eu quero isso, eu quero aquilo. O Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o Jair Renan, Michele, Nicolas, começava a escrever cartas de aconselhamento, entendeu? Não, olha, eu acho que você deveria se portar assim, assado, adote essa estratégia, o PL deveria agir desse jeito. Se eu fosse o Bolsonaro, entendeu? Eu aproveitava esse momento, não sei se ele tem, né, inspiração para isso, e continuava liderando essa direita na canetada, entendeu? Perguntava para a justiça, posso escrever cartas aqui para os meus aliados? Pode, então tá bom. Fulano de tal, você agiu errado, você agiu certo. E carta para Nicolas, carta para todo mundo,
carta para Alcolumbre, carta para Hugo Mota, vai escrevendo, Bolsonaro, vai mandando, enfiando carta nesse povo, tá? Vai mandando aí, enfiando carta. É o que eu penso, tá bem? Desenharia todo o cenário para 2026. Não tô falando para ele aproveitar e curtir a cadeia, não, não é isso não, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas aproveitaria, entendeu? Esse momento e até para, né, servir como um bálsamo, né? Ó, virava um guru da direita mesmo, entendeu? Caneta pra cima, meu irmão, caneta, tá? Mas o Bolsonaro sabe o melhor caminho, ele é o líder da direita, ele vai continuar levando aí do peito a direita brasileira. Aguentou, rapaz, essa pressão do centro, né, com esses vagabundos indo visitar ele não podendo dar entrevista e os caras falando, meu candidato é o Tarcísio, o candidato do Bolsonaro é o Tarcísio. O Bolsonaro me falou que o ano que vem lança o Tarcísio. Tá bom, nem esperou o ano que vem, né? Já explodiu, foi agora. Deixa eu mandar um abraço todo especial pro seu Zé Mineiro, a dona Maria Aparecida. Seu Zé me mandou 10.22 aqui, nem sabia que ele estava nesse horário acompanhando o canal. Beijão, Deus abençoe sua vida. Estão lá em Ipatinga, seu Zé e a dona Maria, não é isso? Seu Zé Mineiro, dona Maria Aparecida, beijo no coração, Deus abençoe, um cafezinho pra vocês aí. Obrigado aí pelo cafezinho, viu, seu Zé? Deus abençoe sua vida. Alô, minha querida Gladys, nos Estados Unidos, nos acompanhando. Beijão, minha rainha. Abraço aqui pra Elizabeth, abraço todo especial aqui para o canal do Penico, Edson, valeu. Abraço ao outro Edson Silva. Grande abraço a Isabel, Fábio, eu adoro o governador, Tarcísio, maravilhoso, vou votar nele novamente, eu também vou votar novamente, vou falar aqui pra vocês, votem no Tarcísio, vou votar, agora presidente não, né, meu amor, presidente não, né, Tarcísio, mas tá bom, gente, às vezes a gente quer bater no Tarcísio, mas nunca vi o Tarcísio falar, eu sou candidato, não. Ele sempre falou, vou respeitar a decisão do Bolsonaro. E que tudo indica, ele está respeitando, né? Mas também não falou nada até agora, né, Tarcísio? Estamos esperando um pronunciamento seu aí, para ver o que como o Brasil reage, tá bem? Moraes nega slides que defesa de Felipe Martins pretendia usar em julgamento. O advogado do ex-assessor de Bolsonaro afirmaram, né, os advogados, que o ministro pediu para ver o material com antecedência para analisá-lo. A sustentação oral será na terça-feira, dia 9 de dezembro. O que acontece? Nessa semana começam os julgamentos, né? Recomeçam, né? E o dia que a defesa do Felipe Martins fará sustentação oral será na terça-feira. E o advogado acusou Moraes de limitar a defesa. Jeffrey Schickini afirma que o ministro do STF quer decidir como a defesa pode defender o seu cliente. Hein, você vai usar slide? O que você vai pôr na tela? Vou pôr uns slides aí, ministro. Dá cá, deixa eu ver os slides. Deixa eu ver os slides. E ele tá chateado também, o Jeffrey Schickini. Tá aí revoltado no mundo, presta atenção. Gente, era só o que faltava. Vejam só que absurdo. Terça-feira será o julgamento do Felipe Martins. E nós, da sua defesa, teremos 1 hora para fazer a sustentação oral e poderemos apresentar provas e documentos. Ontem, nós passamos o dia todo juntos, eu, o Dr. Ricardo e o Felipe Martins, estruturando as alegações finais. Concluímos a elaboração dos slides, porque o STF exige que mandemos um slide com as provas e documentos que iremos apresentar. Enviamos no horário correto e agora sai uma decisão do ministro indeferindo a utilização dos slides que nós juntamos. Ou seja, o julgador agora quer decidir como a defesa deve e pode defender o seu cliente. Eu nunca vi isso daqui. Provavelmente, a justiça do mundo nunca viu isso daqui. Vejam só, decisão do ministro Alexandre de Moraes. E olhem esse parágrafo aqui, ó. Diferentemente do material apresentado pela defesa de Felipe Martins, que é parcialmente impertinente,
constituindo-se de diversos documentos e imagens que não estão juntadas aos autos e não dizem respeito ao objeto da presente ação penal, nem tampouco com as teses defensivas trazidas nas alegações finais. Olha só, o ministro agora decide como nós devemos e podemos defender o nosso cliente. Primeiro, tudo que nós juntamos já constam dos autos. E a tese é a defesa que decide. Diante do exposto, nos termos dos artigos tais, olha só, autoriza a utilização do material audiovisual enviado pelos outros réus e determino que a defesa de Felipe Martins apresente material legalmente adequado. Que a defesa refaça os slides. Refazer de que forma? Ele só disse que os nossos slides são impertinentes. Quais são impertinentes? Não podemos mostrar esse documento que o Flávio Dino disse. Dinheiro não tenho, mas a polícia eu tenho. Ou esse aqui. Flávio Dino disse: Bolsonaro é um serial killer e seu mandato precisa ser interrompido. Ou esse aqui, do Flávio Dino, já em 2021, querendo condenar Felipe Martins, o ministro das Relações Exteriores e o tal assessor internacional, Felipe Martins, não deviam nem ter entrado no governo e já passou da hora de saírem. Causaram danos graves ao Brasil, isso em 2021, não tinha 8 de janeiro. Com uma política externa inconstitucional. Não podemos mostrar isso? Ou isso, que o Flávio Dino disse que o coronavírus e bolsonarismo são doenças que desafiam o país. Ou isso, Flávio Dino diz que Polícia Federal está a serviço da causa de Lula e do Brasil. Então, não podemos mostrar as provas de parcialidade de um dos membros julgadores? Agora nós teremos que adequar a nossa defesa para não desagradar quem quer que seja? Isso é prova. E tem muitas outras provas. Vejam só, gente. Terça-feira é nossa sustentação oral e só poderemos usar como provas aquilo que é pertinente segundo o julgador. É inacreditável isso daqui. Agora, temos que adivinhar o que pode e o que não pode, porque na decisão ele não disse o que deve ser tirado e o que pode constar. Fato é que tudo o que está ali nós já juntamos nos autos e nas alegações finais. Agora não tem como entender o que é para tirar. E agora? O que fazer? Como defender um perseguido político? Como defender um injustiçado? Fato é que terça-feira estaremos de beca na tribuna e Felipe Martins será defendido com unhas e dentes. Força, sorte, né, ao Felipe Martins. Nós sabemos, né, a que depender tá condenado, né? Você viu aí que interessante, o advogado do Felipe Martins, um deles, né, o Dr. Jeffrey Chiquini, pegou todo o momento em que o juiz que vai julgá-lo, o Flávio Dino, atacando o Bolsonaro, criticava já o Felipe Martins, quando o Felipe Martins era assessor do Bolsonaro, já criticava o trabalho dele. Caraca, meu, chamou o Bolsonaro de serial killer. É o juiz que julgou o Bolsonaro, condenou o Bolsonaro. É o juiz que vai julgar o Felipe Martins. Cara, que loucura, meu. Eu fico pensando, né, a comunidade internacional olhando pra gente. Não faz sentido, meu, em lugar nenhum. Não faz sentido isso. O modelo do Brasil, ele foi feito para dar errado. O problema é que nós elegemos 513 e vai aumentar, né? Na verdade são mais, né? São 594 parlamentares, 513 mais 81 senadores, 513 deputados mais 81 senadores, são 594 parlamentares
81 senadores representam o Estado, 513 deputados representam a mim e você, né? Nos representa. Obviamente, os senadores também acabam tendo uma representatividade de povo, mas é representante do Estado, tá? Aprenda isso, por favor. De repente você nem sabe disso, né? Ah, e esse senador aí não me representa. Não, ele representa o Estado, não representa você. E aí, o que acontece? 513 deputados mais 81 senadores, esses caras não conseguem fazer os ajustes que a nossa Constituição precisa. Tem muita gente dizendo, não, precisa reescrever a Constituição. Eles não conseguem fazer as PECs, não conseguem fazer os projetos caminharem. Vai reescrever uma Constituição quando? Nunca. Né? Às vezes a gente fala bem assim, não, muita coisa na nossa Constituição precisa ser mudado e tal. Mas esses caras não conseguem, meu. Eles não conseguem aprovar essas propostas de emenda à Constituição que beneficiem o povo, que se protejam da Suprema Corte. Quem dirá fazer grandes mudanças, né? Infelizmente, meus queridos, infelizmente, tá? Nós continuaremos caminhando desse jeito. Como eu estava dizendo, o Brasil foi feito para dar errado em muitos setores. Inclusive essa forma de indicar ministro da Suprema Corte. Você tem um presidente da República que indicou o Flávio Dino, que é esse cara, esse agente político. Tô nem criticando aqui por ter amizade com o Lula há muito tempo, mas olha só, olha as declarações. O pior é o Senado Federal aprovando. O pior é você olhar e se alguém da direita não fez isso é porque é incompetente. Alguém da direita, quando o Flávio Dino passou pelo crivo do Senado, se alguém não levantou, no ano tal o senhor fez essa declaração contra Bolsonaro, o senhor fez essa declaração contra ministro, contra assessor, secretário de Bolsonaro. Amanhã ou depois você pode julgar o Bolsonaro e você diz que o Bolsonaro é um serial killer. Se ninguém fez isso na sabatina é porque é incompetente. Ou, né, deixou passar. E aí você imagina, né, o povo olhando, né, a comunidade internacional. Lula indica o aliado dele, depois indica o advogado, agora vai indicar o advogado da União, né? Caracas, meu, nós vamos parar, meu. Aí você olha, né, por exemplo, na Itália, quando foi contada essa história, não acreditaram. Por exemplo, no caso do Tagliaferro, onde um assessor faz uma denúncia e o denunciado é quem vai condenar quem denunciou. Meu Deus do céu, gente. Ai, meus amores. A gente vai ouvindo de tudo, né? Tem hora que eu não dá vontade nem olhar pra esse chat. Sério mesmo. A gente fica doido aqui, tá? Algumas coisas que olhar pro chat é só pra roubar a minha atenção mesmo, que é cada comentário que eu vou te falar, tá bem? Mas vamos tocando o programa, que eu não vou parar o programa por conta de comentário besta no chat, não. Tá bem? Tem gente que é ser muito bobo, tá bom? Ficar com esses comentários aí. Você vai ver, a candidata é a Michele. Não, lançaram o Flávio, né, pra queimar o Flávio, acabar com o nome dele. Aí de repente o Moraes até acha alguma coisa aí pra tornar o Flávio inelegível. E aí depois a gente lança a Michele, né? Ou o Tarcísio, né? Já saíram até com essa conversa que o Flávio foi estratégico pra lançar o Tarcísio depois. Ô, gente, vocês param de ser besta, tá bem? Vamos pra frente e vocês parando de ser besta já ajuda bastante. Você deixando de ser besta, você já ajuda o Brasil demais, tá bem? Presta atenção. ONGs no Brasil pode fechar em 2026 após cortes de recursos dos Estados Unidos. Presta atenção aqui, ó. A redução de verbas do governo norte-americano já afeta a Acnur e entidades como a Casa 1, refugiados e populações vulneráveis podem perder a assistência.
Organizações humanitárias brasileiras que atendem refugiados e populações vulneráveis no Brasil estão ameaçadas de encerrar suas atividades em 2026 devido à redução nos repasses financeiros do governo norte-americano. Diversas entidades já operam com orçamento reduzido ou inexistente, com funcionários trabalhando sem remuneração após a renovação de contratos de ajuda internacional. Parece, né, que esse negócio de ONG, né, começou a sofrer na pele, né? Lembra da USAID? USAID? Meus amores, a USAID não existe mais, né? Lembra do Elon Musk? Lembra do Elon? O que o Elon fez? Se tornou, né, ministro do governo de Trump e exterminou a USAID. Qual era o papel do Elon? Era revisar os contratos dos Estados Unidos, era o Departamento de Eficiência Governamental, ou seja, para ver onde dava para cortar, reduzir custo, onde os Estados Unidos estavam errando, gastando dinheiro desnecessário, descobriu que existia o USAID, tá? E aí o que acontece? A USAID financiava todas essas ONGs. Talvez, eu não vou julgar essas ONGs aqui do Brasil, né? Talvez algumas delas aqui precisem de ajuda, né? Até uma convocação, se não tem ajuda internacional, o governo brasileiro, né? Vocês não gostam tanto de ONGs, tá? Talvez, tá? Não, eu vou fazer um julgamento superficial mesmo. Talvez aí algumas ONGs no Brasil e fora do Brasil também vão sofrer aí a perda de recursos dos Estados Unidos, né? Aí maioria desse povo também de ONG é tudo de esquerda, né? Não, porque os Estados Unidos é o imperialismo, porque os Estados Unidos quer mandar no mundo. É por isso que os Estados Unidos mandam no mundo, filho. É por isso que os Estados Unidos mandam no mundo. Os caras enfiam dinheiro no rabo de vocês. Aí vocês querem o quê? Não é assim que funcionam? Não é? Imagina você pagando todas as contas do seu filho, né, tá capengando, né, você tá ajudando, tá pagando faculdade, tá pagando aluguel, tá ajudando nas despesas, você quer pelo menos que no final de semana o seu filho venha na sua casa comer uma feijoada com você, não é? Você quer pelo menos que o seu filho atenda a sua ligação, não é? Então, os Estados Unidos querem mandar no mundo, claro, os caras metem dinheiro em tudo. E as ONGs estão se lascando, né? Pois é, meus queridos. Sabe qual é o problema das ONGs? Pergunta no que eles usavam a grana. Algumas, tá? Não tô falando dessas, sei lá, essas aí também. Mas o que os Estados Unidos fez? Essas ONGs usavam o dinheiro que os Estados Unidos mandava para poder acelerarem pautas da esquerda. Ao invés de fazerem cumprir o destino do dinheiro, sabe o que eles faziam? Eles ficavam acelerando ali cultura woke. Eles têm dessas ONGs aí que usavam recursos dos Estados Unidos para poder entrarem nessa questão aí de gênero, né? Questão de hormônio, até cirurgias de mudança de sexo. Era nisso que eles estouravam o dinheiro que vinha da USAID. Ou a USAID, né? Que dá um trava-língua, né? Tem gente que fala USAID. É igual a Magnitsky, né? E são palavras que nós, os brasileiros, não estávamos acostumados, né? Eu vi a jornalista da CNN, eu acho que foi a primeira vez que ela foi falar, né? Ela, Magnitsky Sky. Eu falei, nossa, agora a Magnitsky virou Magnitsky Sky. Pra você ligado aqui comigo em todo o Brasil, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ajuda o Gordinho a bater a meta de hoje, tá bem? Nós não chegamos até com a ajuda, né, de quem me ajuda todo dia, nós não chegamos nem na metade. Então, por favor, dá uma moral aí para ver se a gente consegue bater a meta de hoje. Ajude o canal, precisamos de você. O canal preocupado em trazer para você notícia boa, notícia de qualidade,
E como disse o Paulo Figueiredo, né, não existe conteúdo gratuito. Lá na Globo quem paga é o Lula. Nessas news, Globo Lixo, nessas Lula News aí, quem paga é o Lula, o Pix cai gordo. Aqui no canal não, aqui a gente sobrevive com a sua ajuda. Então, por favor, se der, colabore, ajude o Aborda Notícias. Obviamente o nosso canal é monetizado, você pode mandar superchat também, tá? Não tem problema nenhum. A gente recebe sim uma ajuda do YouTube, vem uma vez por mês, paga uma conta sim, mas no meu dia a dia quem mantém é você, quem ajuda o canal. Se quebra um cabo aqui, é com a grana que você manda todo dia. Não dá para ficar esperando chegar uma vez por mês o pagamento do YouTube. Então ajude, por favor. Tudo que a gente faz, você me ajuda a manter a minha família também com essa ajuda. Por favor, gente, colabore, tá bem? De repente você pode fazer um pouquinho mais pela gente, tá bom? Aproveita, final de ano, de repente você tá podendo aí e ajude o canal. Presta atenção aqui, meus queridos. Ó, vamos falar um pouquinho de Venezuela, tá bem? Olha isso daí. Opositor de Maduro morre na prisão na Venezuela. Lembrou o quê? Clezão, né? Ex-governador Alfredo Dias, ele sofreu um infarto. Ele estava preso desde 24 e teve pedidos de atendimento médico negados pela ditadura. Quem imita quem? Fala pra mim. Isso é de agora, morreu agora, tá bom, gente? É matéria desse final de semana, tá bom? Quem imita quem? Hã? Quem imita quem? E por incrível que pareça, né? O venezuelano, né? Tem essa aparência aí, latino, né? Meio, né? Lembra até o Clezão, né? Forte aí e tal, morenão aí. Acabou indo, né? E olha só. Teve pedidos de atendimento médico negado pela ditadura. Do Clezão havia relatório médico que ele poderia morrer na cadeia. O parecer da PGR pela soltura. Agora eu tô vendo aí, e eu não consigo, tá bom, gente? Ainda falar pra você a fundo, mas eu estou vendo algumas denúncias aí que os remédios não estavam chegando ao Clezão, tá? Eu até preciso levantar essa situação melhor para trazer para vocês, tá bem? Os remédios não estavam chegando ao Clezão e agora na Venezuela morre aí esse opositor a Maduro, que está preso desde 24. Organização Nobel da Paz, ou a Organização do Nobel da Paz, confirma que a Maria Corina Machado vai receber a premiação. A cerimônia está programada para ocorrer em Oslo, capital da Noruega, na próxima quarta-feira, dia 10. Haviam falado que iriam cancelar e tudo mais. Na Venezuela, está acontecendo atos em 80 cidades em apoio a Corina antes dela receber o Nobel da Paz. Parabéns a Maria Corina Machado pela luta, né? Lamentamos a morte aí desse opositor ao Maduro e está tendo atos aí em 80 cidades. As marchas ocorreram em mais de 80 cidades em apoio à opositora venezuelana. Líder política, ela vive escondida por pressão do regime de Maduro. Esses dias eu ouvi um negócio, eu fiquei de queixo caído, tá? Você sabe, eu já falei aqui algumas vezes, né? Você que é desse canal, que é de casa, sabe que eu estou reformando aqui. E sou eu que sou pedreiro, sou tudo aqui, né? Eu tô com as mãos sujas, até de tinta, em algumas tintas que não saem assim, né? Com facilidade e tal, já usei até removedor para retirar. E aí, meus queridos, eu tô tendo tempo para acompanhar muita coisa, né? Não que eu não acompanhava, né? Mas enquanto eu tô fazendo aqui minhas pinturas, mexendo aqui na parede, eu estou sempre com o YouTube ligado. E vou falar uma coisa para você. Eu ouvi muita coisa. Eu comecei a prestar atenção, gente. Como, né? Nós estamos lotados de pessoas falando besteira no YouTube. E isso eu tenho chamado a atenção, tá bem? Eu erro, tá?
Eu não fico fazendo muita conjuntura, entendeu? Fazendo muita previsão para não errar tanto. Eu não fico fazendo, né, pegando foto do Bolsonaro, igual pegavam, né, na foto do Bolsonaro, porque ele postou uma foto da caneta, porque junto com a Constituição, porque isso, significa aquilo. Eu não fico fazendo essas paradas. Mas aí eu tava ouvindo, né? E aí uma pessoa, num canal de direita, comentando, não, porque nós temos que tomar cuidado com a Maria Corina Machado, porque ela não é assim tão de direita. Puta que pariu, meu. Vai você ser oposição ao Maduro. Vai você pra Venezuela. A mulher vive escondida e o cara aqui no Brasil, não, porque a Maria Corina não é tão de direita assim. Puta que pariu, cara. Me desculpa. Me desculpa. É uns comentários idiotas que não somam nada, entendeu? E me desculpa a expressão, não gosto de ficar xingando aqui, mas tem umas coisas, meus queridos, e é por isso que eu tenho falado, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado no que você vê, no que você assiste, no que você coloca dentro da sua casa. Eu não tô aqui defendendo a mim, não. Tem muitos canais bons aí, tem Oeste, tem Auriverde, tem Timeline com Alan dos Santos, Didi Red Pill, tem aí Victor Mota, tem também nosso querido lado direita, como é o nome, gente? O Mário Robert, Fábio Tom nos Estados Unidos. Tem uma galera do bem. Mas cuidado, tem uma galera que eu vou falar um negócio pra você. Você sabe qual é o problema do YouTube? Sabe qual o problema? Tem muita gente dando pitaco e o cara nunca nem saiu da casa dele. Né? Ele nunca foi a Brasília, ele não conhece nenhum político, ele não tem nenhuma ligação, nada, ele fica, arrancando coisa da cabeça. E aí, né, a conversa dessa, assim, que me chamou a atenção, porque, assim, sobre a Venezuela, não que eu saiba, eu não fico estudando muita coisa sobre a Venezuela, nada disso não, acompanhando só as matérias que saem mesmo, mas quem é mais antigo aqui no canal deve se lembrar que eu acompanhei todo esse processo eleitoral na Venezuela. Se você me perguntar, eu sei te contar a história daquilo que aconteceu na eleição da Venezuela, tá bom? Eu sei te contar a história, até hoje. Né? Resumidamente, o Maduro perdeu a eleição, a direita conseguiu as atas, fotografando as atas, e aí confrontou, falou, a gente tem as fotos, agora mostre as originais. Não mostraram as originais, e aí ficou por isso mesmo, tá? Resumindo aqui pra você. Então eu sei te contar a história. Aí eu fico muito puto da cara, né? Obviamente, se eu fosse te contar a história mesmo, eu iria aprofundar mais. Mas, resumindo, puto da cara porque tem gente que vai fazer comentário. Não, a Maria Corina Machado, a gente precisa ficar de olho porque ela não é tão de direita assim, ela é meio centro. Como se mudasse alguma coisa, né? Coitado do povo venezuelano, tá lá passando todo tipo de dificuldade, vivendo essa tortura. Tem uns que merecem, porque comemoram, né? Eu vi venezuelano, né, alienado, batendo palma quando o Maduro falou que ia tirar o WhatsApp de lá. Tem uns que merecem, me desculpa. Tá bem? Mas, né, a gente sabe que são enganados, né, pelo regime. E aí, minha gente, umas coisas que, né, de toda forma, parabéns a Maria Corina Machado. Eu tô lá preocupado se a Maria Corina Machado não é tão de direita assim. É quem tá resistindo, meus queridos, é quem tá lutando contra o regime, é quem não vai instaurar, né, uma ditadura na Venezuela. Eu tô lá preocupado se a Maria Corina Machado não é tão de direita. Por favor, gente, vai você que fica com esses comentários, né, vai lá na Venezuela, vai lá e assume a oposição, vai você, que é né, numa escala de 0 a 100, é o 120 da direita. Pelo amor de Deus, a Maria Corina Machado não é tão de direita assim. Rapaz, eu tô lá caçando o santo, né? Ela é uma mulher, né? Eu já sou casado, né? Eu tô caçando mulher pra casar, não. É igual na época do Bolsonaro, né? A galera fica querendo que o Bolsonaro é perfeito. Você tá querendo um presidente ou um marido? Não é isso? Você tá querendo um presidente ou um marido?
né? E aparece um cidadão, não, porque a Maria Corina não é tão de direita assim, tem que tomar cuidado com ela. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, nos acompanhando, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência maravilhosa. Um grande abraço, beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência maravilhosa aqui no canal A Bordo Notícias. Deixa eu ver, tem mais alguma coisinha para comentar aqui? Ah, tá, aqui ó. Movimentos marcam manifestações para domingo. E vai acontecer, tá bem antiga essa matéria, tava aqui por outra situação, mas eu peguei o gancho aqui para avisar você que nesse domingo tem manifestação na Avenida Paulista, tá? Quem tá organizando aqui, ó, o Padre Kelmo, vai estar lá e é isso mesmo. São algumas situações que não eram para estar aqui, mas dá para me puxar a maneira correta. Peraí. Opa, gordinho, agora sim vai. Caminhada, segunda caminhada pela Liberdade, da Paulista até a Sé, dia 7, nesse domingo, tá bem? Às 14 horas, nós estaremos transmitindo, mostrando tudo aqui no nosso canal A Bordo Notícias. Como é bom ter você aqui comigo, curtindo, ligado no A Bordo, onde você estiver. Seja bem-vindo. Um ótimo domingão abençoado para você, para sua família, para todos aí curtindo aqui o nosso canal, onde você estiver. Muitíssimo obrigado. Cadê a minha querida Gladys? Ô, Gadeza, meu amor, minha flor, nossa rainha, direto dos Estados Unidos. Alô, Gadeza, tá aí? Cadê ela? Cadê você, maravilhosa? Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se formar. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo. Você viu que mudou o botão aí do compartilhar? Agora ficou pequenininho, né? Não está escrito compartilhar mais. Tem só aquela setinha curva. Faça isso, dê essa ajuda aí ao nosso programa. Abençoe o nosso canal. Alusão pra você. Comenta o nome da cidade. Vou mandar beijão, beijoca especial pra você. Comenta aí, vai, comenta. O jogo é jogado, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, sem papo furado. No A Bordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de... Olha aí, oi gordinho. Bom dia, sou de Limeira, estado de São Paulo. Valeu, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha ela maravilhosa, ela está em Falls Church, na Virgínia, nos Estados Unidos. Olha que olhão lindo dela aí, né? Maravilhosa nossa rainha Gadeza, valeu bonita. Deus abençoe. Sem frescura. 11952753898 para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, levar o nosso conteúdo para frente, não custa nada, abençoa demais aqui o nosso programa. Então, por favor, faça isso, dê essa moral. Colabore aqui com o nosso canal que precisa da sua ajuda. Qualquer valor será bem-vindo, desde que vindo de coração, que você dê essa moral aqui pro gordinho, abençoe o nosso canal. Gordinho, sem papo furado, no A Bordo. Se inscreva e muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aqui com a gente. Notícia de